Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de aperfeiçoamento em fisioterapia pélvica. Eu sou a professora Fernanda Rodrigues e vou estar com vocês no módulo de anatomia e fisiologia pélvica. Inicialmente, então, nós vamos começar falando da anatomia dessa região, que é uma região extremamente importante do nosso corpo, visto que ela é uma região que serve de ligação entre a nossa região superior e os membros inferiores. Ela tem função também de proteção e sustentação dos órgãos que estão na região pélvica e ela também participa ativamente das funções desses órgãos que estão ali presentes. Nós temos músculos extremamente importantes nessa região, mas no decorrer da aula nós vamos detalhar então todas essas estruturas então musculares, ósseas também, esses órgãos que são importantes então nesta região. Então, vamos iniciar definindo o que é a pelve. Então, pelve ou pelvis, a título de curiosidade, pelvis significa bacia. É uma palavra que vem do latim e é por isso que ela também é denominada de bacia. Popularmente, a região pélvica é conhecida por bacia justamente por essa forma que ela apresenta. Então, definição de pelve, ela é a denominação então da cavidade óssea, através da qual os membros inferiores e a coluna estão conectados. E a região pélvica, ela é definida por todos os ossos, órgãos, músculos, ligamentos que trabalham juntos para manter então a funcionalidade desta região. Então, na região pélvica, nós possuímos, então, vísceras que estão ligadas, então, à questão de micção e também a defecação, e temos órgãos reprodutores nessa região. Então, vejam que ela é uma região extremamente importante, visto os órgãos que estão presentes nela. Falando, então, agora de estruturas ósseas, os ossos da pelve, então, eles se unem anteriormente na sínfise púbica e posteriormente com o sacro. Vale lembrar também que essa estrutura, ela se articula com o quadril, com o fêmur, formando a articulação do quadril. São ossos, então, do tipo plano e as suas funções incluem o movimento, então participa das articulações de sacro e fêmur, lembrando que a articulação com o fêmur, ela é uma articulação que possui poucos movimentos, ou melhor, a articulação com o sacro, ela possui poucos movimentos, já a articulação com o fêmur, ela possui grandes amplitudes de movimento. Ela possui também função de defesa, ela protege então os órgãos pélvicos e também possui a função de sustentação. Então, ela transmite aos membros inferiores o peso de todos os segmentos do corpo situados acima dele. Continuando então nas estruturas ósseas, nós temos presente então o osso ilíaco, então que caracteriza-se por ser um osso plano, chato e irregular, sendo este então uma fusão de três estruturas ósseas bem conhecidas, então que são o ilho, o isquio e o pubis. Encontra-se então bilateralmente no nosso organismo e esses ossos constituem então o que se denomina como símbolo pélvico, justamente pela sua estrutura arredondada. Também temos presente o osso sacro, que é a estrutura então terminal da coluna vertebral. Então ele possui um formato piramidal quadrangular invertido, onde a base então ela vai articular-se com a última vértebra da região lombar, que é a L5, e o ápice vai articular-se então com o cóccix. Consiste então na fusão de 5 vértebras e as faces se articulam lateralmente com o ilíaco. A face anterior ela apresenta cristas transversais e a face posterior apresenta acidentes ósseos. Lembrando também que na região sacral nós temos forames, por onde irão passar então estruturas neurais que vão inervar então os músculos e órgãos que estão presentes então na região pélvica.
Para finalizar, então, as estruturas ósseas, nós temos o cóccix, então, que consiste na fusão de 3 a 5 vértebras, apresentando, então, a sua base voltada para cima e onde a articulação com o sacro, e o ápice voltado para baixo. Agora temos uma imagem, então, das estruturas ósseas, então, de ilho, isquio e pubis, e aqui nós conseguimos diferenciar cada uma delas. Então, em vermelho nós podemos ver o osso ilho, em verde, então, na estrutura mais inferior, o osso isquio, e mais anteriormente, em amarelo, o osso pubis, formando assim, então, o símbolo pélvico. Mais uma imagem, então, de ilho, isquio e pubis, agora em uma vista lateral e medial. Então, na vista lateral, nós conseguimos observar também a diferenciação de cada estrutura óssea e vemos aqui também o acetábulo, estrutura essa que articula-se, então, com a cabeça do fêmur, formando, então, a articulação de quadril. E na vista medial, nós podemos ver, então, a face, que articula-se, então, com o sacro, formando, então, a articulação sacroiliaca. Mais uma vista, então, das estruturas ósseas, e aqui nós conseguimos definir bem as articulações, então, da região pélvica. Então, na posterior, a articulação, então, sacroiliaca, também a articulação lombosacral, e lateralmente nós vemos, então, a articulação com o fêmur. É importante, então, que nós façamos uma diferença entre a estrutura óssea e também muscular, mas principalmente a estrutura óssea da pelve feminina e da pelve masculina, pois elas possuem particularidades. Então, a pelve feminina, ela apresenta uma maior inclinação anterior. A abertura da pelve masculina, ela se caracteriza pelo formato oval. Já a abertura da pelve feminina, ela se caracteriza pelo formato mais arredondado. A cavidade pélvica masculina, ela apresenta-se então mais afunilada, enquanto a cavidade pélvica feminina apresenta então formato cilíndrico. O ângulo subpúbico, onde une-se então o ramo do isquio e o pubis bilateral, eles apresentam então diferença entre o gênero masculino, em torno de 60 graus, e o feminino em torno de 90. Na verdade, essa variação ela pode ser entre 50 e 60 no masculino e 80 e 90 no feminino. Agora nós podemos ver então uma imagem diferenciando bem então as estruturas ósseas da pelve masculina e da pelve feminina. Então aqui nós podemos ver bem nitidamente então a diferença entre os arcos púbicos. Então o arco púbico masculino ele é mais estreito, enquanto o feminino ele é mais amplo. E na mulher nós temos então o canal de parto. Então, justamente por essa questão de gestação, a pelve feminina ela é mais ampla, já que ela precisa se adaptar ao processo então de gestação, onde a mulher vai passar um período de 9 meses, entre 38 e 42 semanas, com um bebezinho que vai se desenvolvendo. Então, essa pelve ela precisa ir se adaptando a todo esse processo. E também ela vai ter que se adaptar ao momento do parto. Então, essa diferença entre as pelves se deve justamente pela questão gestacional. Agora falando então sobre os órgãos e vísceras pélvicas. A região pélvica ela possui então órgãos e vísceras importantes, sendo a bexiga e o intestino grosso, né, a sua porção terminal, e o reto, uretra, ureteres e órgãos reprodutores presentes. Aparelho reprodutor feminino é formado então pela vagina, ovários, trompas de Falópio
e útero. Já o sistema reprodutor masculino inclui então o pênis, o escroto, os testículos, o epidídimo, o canal deferente, a próstata e as vesículas seminais. Aqui nessa imagem, então, nós podemos ver os órgãos e vísceras, tanto na região de pelve feminina, como na região de pelve masculina. As vísceras, então, elas serão igualmente em ambos os sexos, intestino, parte final de reto, bexiga, e a diferenciação vai ser mesmo na questão de órgãos reprodutores. Então, aqui nessa imagem nós conseguimos diferenciar bem, então, a pelve feminina da masculina. Nós temos, então, os vasos sanguíneos que irrigam, então, a região pélvica, e existem, então, 4 artérias principais da pelve, que são, então, um par de artérias ilíacas internas, que suprem as vísceras pélvicas, um par de artérias gonodais, testicular e ovariana, então, que suprem a genitália interna fora da cavidade pélvica, né, os testículos epidídimos, ovários e tubas uterinas, uma única artéria sacral mediana, que irriga então sacro e cóccix, e uma única artéria retal superior, que irriga o reto. Sobre a inervação, então, da região pélvica, existem, então, 4 estruturas nervosas principais encontradas na pelve, que são, então, o tronco lombosacral, o plexo sacral, o plexo coxígeo, os nervos pélvicos autonômicos. E esses nervos, então, eles suprem as vísceras púbicas, as vísceras pélvicas, os músculos do assoalho pélvico e do períneo, e a região glútea e também o membro inferior. E quando agora falarmos da região muscular, nós vamos ver então que alguns nervos têm maior predomínio então na inervação dessa região. A pelve ela ainda abriga então órgãos importantes, como os órgãos então do sistema geniturinário e porções terminais do sistema gastrointestinal. Ela se divide então em pelve maior, a cavidade abdominal, também considerada pelve falsa, e a pelve menor, essa é extremamente importante, a cavidade pélvica também considerada como pelve verdadeira. Essa estrutura possui então uma mobilidade reduzida, exceto então quando se trata de gestação, justamente pelo período de desenvolvimento do feto durante os 9 meses. Então existem particularidades que já foram citadas anteriormente que diferenciam então as pelves masculina e feminina, principalmente na questão de estrutura óssea. A pelve menor, ela é constituída então por paredes laterais, que são revestidas pelos músculos obturador interno, piriforme e coxígeo. A fáscia muscular que recobre o músculo obturador interno acaba então condensando através de um espessamento fibroso que se denomina como arco tendíneo do elevador do ânus. E a parede inferior da pelve é revestida então pelo assoalho pélvico. Ele fixa então os músculos obturatórios internos, as espinhas isquiáticas e ao sacro. Então, o assoalho pélvico, essa estrutura extremamente importante da região pélvica, que nós vamos detalhar então agora todos os músculos que fazem parte e as suas funções. O assoalho pélvico, chamado então de diafragma muscular, diafragma por conta do seu formato em cúpula. Ele é dividido em 2 diafragmas, o diafragma pélvico e o diafragma urogenital. O diafragma pélvico, ele é importante então para a manutenção da estática dos órgãos pélvicos e para a continência. Já o diafragma urogenital, ele é importante
então, na função secundária na continência, porém ele possui um papel fundamental na sexualidade. O assoalho pélvico, então, ele é composto de camadas de músculo e fáscias, então, que agem junto para promover o suporte para as vísceras pélvicas, e estão dispostos em duas camadas, a superficial, também chamada de períneo, e a musculatura profunda. Os músculos da camada superficial, então, são o bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial e profundo, e esfíncter anal externo, os quais participam, então, da esfera sexual, promovendo ereção do pênis e do clitóris, ejaculação e as contrações da vagina durante o orgasmo. Os músculos da camada profunda, então, são os músculos elevador do ânus, dividido, então, em três camadas, em três ventres musculares, que são o pubo coxígeo, o pubo retal, o pubo vaginal, e também temos o ilho coxígeo. E o músculo coxígeo, ele também chamado de isquiocoxígeo. Estes músculos, eles também circundam a uretra, a vagina e o reto. Agora nós vamos detalhar, então, esses músculos que formam o assoalho pélvico. Então, ele é formado pelos músculos isquiocoxígeo e levantador do ânus. Então, o músculo levantador do ânus, ele possui, então, três ventres musculares, então, divididos em pubo retal, pubo coxígeo e isquiocoxígeo. Já o músculo isquiocoxígeo, ele não faz parte, então, do músculo levantador do ânus. E essa é uma questão que ocorre com frequência em provas de concurso público, justamente porque antigamente se considerava o isquiocoxígeo como fazendo parte do grupo muscular do músculo levantador do ânus. Porém, devido à sua origem e inserção, ele não pode ser classificado como um músculo, então, do levantador do ânus. Então, é bem comum, é bem recorrente em questões de provas, concursos públicos, alguma questão que esteja relacionando o isquiocoxígeo com o levantador do ânus, até por conta da nomenclatura semelhante. Mas vejam, então, que o isquiocoxígeo, ele não faz parte do grupo de músculos do levantador do ânus. Ele sim faz parte do assoalho pélvico, mas não do grupo muscular do levantador do ânus. Agora, então, vamos começar a detalhar, então, cada músculo presente no assoalho pélvico. Então, nessa camada profunda, então, vamos começar, então, com o músculo pubo-retal, que ele se origina, então, lateralmente, a sínfise em ambos os lados e envolve o reto, então, na junção ano-retal, o que causa, então, uma dobra ventral entre o reto e o canal anal. E ele está parcialmente entrelaçado com o esfíncter anal externo. Então, aqui nós conseguimos identificar uma imagem, então, do músculo pubo-retal, um dos ventres musculares, então, do levantador do ânus. Então, ele tem a sua origem, então, na região anterior, no pubis, e faz o deslocamento para posterior, aonde ele vai envolver, então, o canal anal. Então, aqui, bem tranquilamente, nós conseguimos identificá-lo aqui na cor verde, fazendo, então, o seu trajeto. Em seguida, então, identificamos o músculo pubocoxígeo. Então, o músculo pubocoxígeo, ele corre do osso púbico, na lateral, então, a origem do músculo pubo-retal. Então, ele vai passar por fora do pubo-retal até o centro tendíneo do períneo, no corpo anocoxígeo e também se insere no cóccix.
Nos homens, as fibras musculares mediais estão parcialmente conectadas à próstata. Então, aqui mais uma imagem, onde nós também podemos identificar em verde agora o músculo pubococcígeo. Então, ele vem lateralmente ao pubo retal. Podemos ver então que ele sai da região anterior, da região de pubis, e vai percorrendo então toda a região pélvica e vai terminar sua inserção lá na região posterior, se inserindo então no cóccix. Também uma imagem que a gente consegue identificar com bastante facilidade, mais um ventre muscular então do músculo levantador do ânus. Mais um músculo então helicoccígeo, para finalizar então os 3 ventres musculares. Ele estende-se então mais lateralmente à face do músculo obturador interno até o cóccix, e como um todo, o levantador do ânus ele constitui uma estrutura em forma de V. Ele delimita então uma abertura triangular, né? O hiato então do levantador, que é dividido então por fibras pré-retais no hiato urogenital, que é ventral, e o hiato anal, então região dorsal. O hiato urogenital é o caminho então para a uretra e nas mulheres a vagina. O reto então passa através do hiato anal. E aqui nessa imagem, então, conseguimos identificar em verde o músculo iliococcígeo. Finalizando, então, esse importante grupo muscular, essa, na verdade, importante estrutura muscular que é um levantador, que são, então, um par de artérias ilíacas internas que suprem as vísceras pélvicas, um par de artérias gonodais, testicular e ovariana, então que suprem a genitália interna fora da cavidade pélvica, né, os testículos epidígenos, ovários e tubas uterinas, uma única artéria sacral mediana, que irriga então sacro e cóccix, e uma única artéria retal superior, que irriga o reto. Sobre a inervação então da região pélvica, existem então 4 estruturas nervosas principais encontradas na pelve, que são então o tronco lombosacral, o plexo sacral, o plexo coccígeo, os nervos pélvicos autonômicos. E esses nervos então, eles suprem as vísceras púbicas, as vísceras pélvicas, os músculos do assoalho pélvico e do períneo, e a região glútea e também o membro inferior. E quando agora falarmos da região muscular, nós vamos ver então que alguns nervos têm maior predomínio então na inervação dessa região. A pelve ela ainda abriga então órgãos importantes, como os órgãos então do sistema geniturinário e porções terminais do sistema gastrointestinal. Ela se divide então em pelve maior, a cavidade abdominal, também considerada pelve falsa, e a pelve menor, essa é extremamente importante, a cavidade pélvica também considerada como pelve verdadeira. Essa estrutura possui então uma mobilidade reduzida, exceto então quando se trata de gestação, justamente pelo período de desenvolvimento do feto durante os 9 meses. Então existem particularidades que já foram citadas anteriormente, que diferenciam então as pelves masculina e feminina, principalmente na questão de estrutura óssea. A pelve menor, ela é constituída então por paredes laterais, que são revestidas pelos músculos obturador interno, piriforme e coccígeo. A fáscia muscular que recobre o músculo obturador interno acaba então condensando através de um espessamento fibroso que se denomina como arco tendíneo do elevador do ânus. E a parede inferior da pelve é revestida então pelo assoalho pélvico. Ele fixa
então aos músculos obturatórios internos, às espinhas isquiáticas e ao sacro. Então, o assoalho pélvico, essa estrutura extremamente importante da região pélvica, que nós vamos detalhar então agora todos os músculos que fazem parte e as suas funções. O assoalho pélvico, chamado então de diafragma muscular, diafragma por conta do seu formato em cúpula. Ele é dividido em dois diafragmas, o diafragma pélvico e o diafragma urogenital. O diafragma pélvico, ele é importante então para a manutenção da estática dos órgãos pélvicos e para a continência. Já o diafragma urogenital, ele é importante, então, na função secundária na continência, porém ele possui um papel fundamental na sexualidade. O assoalho pélvico, então, ele é composto de camadas de músculo e fáscias, então, que agem junto para promover o suporte para as vísceras pélvicas. E estão dispostos em duas camadas, a superficial, também chamada de períneo, e a musculatura profunda. Os músculos da camada superficial, então, são o bulbo cavernoso, isquio cavernoso, transverso superficial e profundo, e esfíncter anal externo, os quais participam, então, da esfera sexual, promovendo ereção do pênis e do clitóris, ejaculação e as contrações da vagina durante o orgasmo. Os músculos da camada profunda, então, são os músculos elevador do ânus, dividido, então, em três camadas, em três ventres musculares, que são o pubo coxígeo, o pubo retal, o pubo vaginal, e também temos o ilho coxígeo, e o músculo coxígeo, ele também chamado de isquiocoxígeo. Estes músculos, eles também circundam a uretra, a vagina e o reto. Agora nós vamos detalhar, então, esses músculos que formam o assoalho pélvico. Então, ele é formado pelos músculos isquiocoxígeo e levantador do ânus. Então, o músculo levantador do ânus, ele possui, então, três ventres musculares, então, divididos em pubo retal, pubo coxígeo e isquiocoxígeo. Já o músculo isquiocoxígeo, ele não faz parte, então, do músculo levantador do ânus. E essa é uma questão que ocorre com frequência em provas de concurso público, justamente porque antigamente se considerava o isquiocoxígeo como fazendo parte do grupo muscular do músculo levantador do ânus. Porém, devido à sua origem e inserção, ele não pode ser classificado como um músculo, então, do levantador do ânus. Então, é bem comum, é bem recorrente em questões de provas, concursos públicos, alguma questão que esteja relacionando o isquiocoxígeo com o levantador do ânus, até por conta da nomenclatura semelhante. Mas vejam, então, que o isquiocoxígeo, ele não faz parte do grupo de músculos do levantador do ânus. Ele sim faz parte do assoalho pélvico, mas não do grupo muscular do levantador do ânus. Agora, então, vamos começar a detalhar, então, cada músculo presente no assoalho pélvico. Então, nessa camada profunda, então, vamos começar, então, com o músculo pubo-retal, que ele se origina, então, lateralmente, a sínfise em ambos os lados e envolve o reto, então, na junção ano-retal, o que causa, então, uma dobra ventral entre o reto e o canal anal. E ele está parcialmente entrelaçado com o esfíncter anal externo. Então, aqui nós conseguimos identificar uma imagem, então, do músculo pubo-retal, um dos ventres musculares, então, do levantador do ânus. Então, ele tem a sua origem, então, na região
anterior, no pubis, e faz o deslocamento para posterior, aonde ele vai envolver, então, o canal anal. Então, aqui bem tranquilamente nós conseguimos identificá-lo aqui na cor verde, fazendo, então, o seu trajeto. Em seguida, então, identificamos o músculo pubococcígeo. Então, o músculo pubococcígeo, ele corre do osso púbico, na lateral, então, a origem do músculo pubo-retal. Então, ele vai passar por fora do pubo-retal até o centro tendíneo do períneo, no corpo anococcígeo e também se insere no cóccix. Nos homens, as fibras musculares mediais estão parcialmente conectadas à próstata. Então, aqui mais uma imagem, onde nós também podemos identificar em verde agora o músculo pubococcígeo. Então, ele vem lateralmente ao pubo retal. Podemos ver, então, que ele sai da região anterior, da região de pubis, e vai percorrendo, então, toda a região pélvica e vai terminar sua inserção lá na região posterior, se inserindo, então, no cóccix. Também uma imagem que a gente consegue identificar com bastante facilidade, mais um ventre muscular, então, do músculo levantador do ânus. Mais um músculo, então, helicoccígeo, para finalizar, então, os 3 ventres musculares. Ele estende-se, então, mais lateralmente à face do músculo obturador interno até o cóccix, e como um todo, o levantador do ânus ele constitui uma estrutura em forma de V. Ele delimita, então, uma abertura triangular, né? O hiato, então, do levantador, que é dividido, então, por fibras pré-retais, no hiato urogenital, que é ventral, e o hiato anal, então, região dorsal. O hiato urogenital é o caminho, então, para a uretra e, nas mulheres, a vagina. O reto, então, passa através do hiato anal. E aqui nessa imagem, então, conseguimos identificar em verde o músculo iliococcígeo. Finalizando, então, esse importante grupo muscular, essa, na verdade, importante estrutura muscular que é o levantador do ânus. Agora vamos falar, então, do músculo coccígeo ou isquiococcígeo. Ele está situado, então, na região postero-superior desse complexo muscular, e ele é um músculo triangular, cujo ápice se insere na superfície pélvica da extremidade da espinha isquiática, enquanto a sua base se insere no quinto segmento sacral e nas margens laterais do cóccix. As fibras remanescentes do músculo convergem, então, para a linha média, e o coccígeo se situa anteriormente ao ligamento sacro-espinhal. Então, lembrando mais uma vez, o músculo coccígeo ou isquiococcígeo, ele não faz parte do levantador do ânus. Agora uma imagem onde nós conseguimos identificá-lo bem facilmente, então, pintado em verde, aonde ele tem a sua origem na espinha isquiática e vai se inserir, então, depois na região de sacro e cóccix. Aqui, então, nós temos um resumo de informações importantes referente, então, ao músculo levantador do ânus. Então, aqui citado as suas origens e inserções, conforme nós já pontuamos anteriormente, e também destacado a inervação, vascularização e função. Então, vamos pontuar aqui a inervação que ocorre nesse músculo. Então, o nervo do músculo levantador do ânus, S4, também o pubococcígeo recebe a inervação dos ramos retais, perineais inferiores do nervo pudendo. A vascularização, então, nesse músculo é feita pelas artérias glútea inferior, vesical inferior e artéria pudenda.
E a função, então, é na questão de estabilidade e suporte dos órgãos abdominais e pélvicos, também na resistência ao aumento da pressão intraabdominal e abertura e fechamento do hiato do músculo levantador do ânus. Então, informações bem importantes para que fiquem fixadas na memória. Agora aqui um resumo então de informações importantes sobre o músculo coxígeo. Então, origem também, bem tranquilamente, nós conseguimos identificar na espinha esquiática, sua inserção então sendo feita no sacro e no cóccix. Ele tem ação então de suporte dos órgãos pélvicos e também atua na flexão do cóccix. A inervação, então, os ramos anteriores dos nervos espinhais, S4 e S5, e a vascularização, então, é feita através das artérias vesical inferior, glútea inferior e artéria pudenda. Então, dessa forma, nós concluímos esse grupo muscular que faz parte, então, dos músculos profundos do assoalho pélvico. Então, agora vamos começar a falar do períneo. Então, o períneo, ele apresenta uma forma losangular, dividindo-se, então, em duas partes. A porção anterior, o sistema urinário genital, está incluída, e na porção posterior está presente o canal anal. As porções se caracterizam a partir das seguintes estruturas. Então, a porção anterior, o trato urogenital, então composto pela membrana perineal, o compartimento profundo, composto então pelo músculo transverso profundo do períneo, o centro tendíneo do períneo e o esfíncter da uretra. Já o compartimento superficial do períneo, composto então pelo músculo transverso superficial do períneo, isquio cavernoso e bulbo esponjoso. Já na porção posterior, então, nós temos o canal anal, e ele é composto, então, pelo músculo esfíncter externo do ânus. O períneo, então, ele tem um formato de diamante, então, ele é denominado então, de diamante pélvico. E as pontas desse diamante são a sínfise púbica anteriormente, sacro e cóccix posteriormente, as tuberosidades isquiáticas de cada lado e o diafragma pélvico forma então o teto, enquanto a pele perineal forma o assoalho então dessa estrutura. E uma linha imaginária, então conectando as tuberosidades isquiáticas, divide o períneo em um trígono urogenital anteriormente e um trígono anal posteriormente. Os ligamentos que estão na região do períneo, os mais importantes então na fixação dos órgãos pélvicos são então o pubo cervical, o ligamento cardinal, o pubo vesical, o útero sacral e o pubo uretral. Destes, os responsáveis pela sustentação então do colo vesical e da uretra proximal são respectivamente então o pubo vesical e o pubo uroretral. Na verdade, pubo uretral. Então, aqui uma imagem identificando o nosso diamante pélvico. Então, justamente por essa forma losangular, ele é denominado então como diamante, sendo a região anterior o trígono urogenital e a porção posterior, a parte posterior, o trígono anal. Conseguimos identificar então anteriormente, o órgão genital, nesse caso é uma pelve feminina, então nós conseguimos visualizar uma parte da vagina, também a uretra e na região posterior o trígono anal, justamente tem a presença do ânus. Aqui mais uma imagem ilustrativa, então, de assoalho pélvico e períneo, aqui também com várias estruturas presentes e identificadas.
Então, aqui demonstrando também a presença dos músculos, de outras estruturas também, como clitóris, aqui ligamentos também presentes, identificando bem centralmente aqui o centro tendíneo do períneo. E também podemos visualizar a região de fáscias, então, a fáscia inferior do diafragma urogenital aqui presente. Então, uma imagem bem ilustrativa e bem importante para a identificação de estruturas. Aqui mais uma imagem, então, de assoalho pélvico e períneo, aqui diferenciando, então, região pélvica feminina da masculina, e aqui nós podemos identificar, então, essa diferença entre os órgãos genitais. Ainda continuando, falando sobre o períneo, o trígono anal ele inclui então o reto e as duas fossas isquio-anais. Essas fossas elas são preenchidas então por um tecido adiposo que sustenta então os movimentos do diafragma pélvico. Elas se comunicam então com o trígono urogenital através de seus recessos anteriores. O trígono urogenital, então, ele contém a membrana perineal e a face superficial de Colles, e elas ligam, então, os dois espaços anatômicos dentro, então, do trígono urogenital, e a bolsa perineal superficial e a bolsa perineal profunda. Então, entre os sexos, há diferenças anatômicas apenas no conteúdo do trígono urogenital, uma vez que é ele que contém a genitália externa. O trígono urogenital, então, nas mulheres, inclui a genital interna e os músculos perineais. Em comparação ao masculino, tem dois músculos adicionais na bolsa perineal profunda, que mais à frente nós vamos identificá-los. O trígono urogenital no homem, ele contém os músculos perineais e a genitália externa. Então, agora nós vamos identificar os grupos musculares que estão presentes no períneo. Então, os músculos que compõem o períneo são divididos em superficiais e músculos profundos. Os superficiais, então, são os músculos transverso superficial, bulbo esponjoso e isquio cavernoso. Já os músculos profundos são o transverso profundo, esfíncter externo da uretra, compressor da uretra, esfíncter uretrovaginal, esse somente na mulher, e esfíncter externo do ânus. Agora nós vamos começar a identificar cada uma dessas estruturas, então, que compõem o períneo. Então, vamos começar pelos músculos superficiais, começando então pelo transverso superficial do períneo, que tem a sua origem, então, na face interna do ramo isquiopúbico e na tuberosidade isquiática. Quanto ao seu trajeto e distribuição, ele segue ao longo, então, da face inferior da margem posterior da membrana do períneo até o corpo do períneo. A inervação que chega, então, nesse músculo é através, então, do ramo muscular profundo do nervo perineal e um ramo do nervo pudendo. A ação, então, do músculo transverso superficial do períneo, ela é sustentar e fixar, então, o corpo do períneo, o assoalho pélvico, para sustentar as vísceras abdominopélvicas e resistir ao aumento da pressão intraabdominal. Aqui uma imagem onde nós conseguimos identificar em verde, então, o músculo transverso superficial do períneo. Conseguimos ver que ele atravessa, então, toda a região pélvica, dando, então, essa função de sustentação dos órgãos e vísceras pélvicas. Então, transverso superficial, um dos músculos superficiais, então, da região do períneo. Agora vamos identificar o músculo isquio cavernoso. Ele tem a sua origem, então, na face interna do ramo isquiopúbico e na tuberosidade isquiática. O trajeto e a distribuição, então, ele circunda
o ramo do pênis ou do clitóris da mulher, inserindo-se nas faces inferior e medial do ramo e na membrana do períneo. A inervação, então, que chega no isquio cavernoso é através, então, do ramo muscular profundo do nervo perineal e um ramo também do nervo pudendo. A ação, então, desse músculo, ele mantém, então, a ereção do pênis ou do clitóris, mediante, então, a compressão das veias e a impulsão do sangue da raiz do pênis ou do clitóris para o corpo do pênis ou do clitóris. Então, vejam que esse músculo está intimamente ligado à função sexual. Aqui nessa imagem, então, conseguimos identificar também em verde o músculo isquiocavernoso. Mais à frente nós vamos ter uma imagem diferenciando, então, a região de períneo feminina e masculina, e aí vamos poder identificar a diferença na disposição desse músculo. Nesse caso é uma imagem de pelve feminina, já no homem ela se dispõe de uma forma um pouco diferente, mas possui as mesmas funções. Agora vamos identificar o músculo bulbo esponjoso. O músculo bulbo esponjoso, então, ele tem a sua origem, no caso do homem, na ráfia mediana, na face ventral do bulbo do pênis e no corpo do períneo, e na mulher, então, no corpo do períneo. O seu trajeto e distribuição. Então, no homem, ele circunda as faces laterais do bulbo do pênis e a parte mais proximal do corpo do pênis, inserindo-se então na membrana do períneo, na face dorsal dos corpos esponjosos e cavernosos e fáscia do bulbo do pênis. Já na mulher, então, ele passa de cada lado da parte inferior da vagina, circundando o bulbo do vestíbulo e a glândula vestibular maior. Insere-se então no arco púbico e na fáscia dos corpos cavernosos do clitóris. A inervação então do bulbo esponjoso é através então do ramo muscular profundo do nervo perineal, um ramo então também do nervo pudendo. A sua ação, então, no homem, ele sustenta e fixa o corpo, então, do períneo, assoalho pélvico, comprime o bulbo do pênis para expelir, então, as últimas gotas, tanto de urina como de sêmen, auxilia, então, a ereção, comprimindo a saída, então, pela veia perineal profunda e impelindo o sangue do bulbo, então, para o corpo do pênis. Já na mulher, então, ele sustenta e fixa o corpo, então, do períneo, o esfíncter da vagina, ajuda, então, na ereção do clitóris e comprime a glândula vestibular maior. Aqui nessa imagem, então, conseguimos identificar o bulbo esponjoso, também pintado em verde, um músculo que também faz parte das funções sexuais. Da mesma forma, ele aqui está presente numa pelve feminina e quando disposto na masculina ele vai apresentar uma disposição, uma posição então diferente em função do órgão genital. Ainda falando da musculatura profunda, então, do períneo, o esfíncter externo do ânus se encontra, então, nessa região profunda. E ele tem a sua origem, então, na pele e na fáscia que circundam o ânus, o cóccix através do corpo anococcígeo. O trajeto e distribuição, então, ele passa ao redor das faces laterais do canal anal e a inserção no corpo do períneo. A inervação, então, que chega no esfíncter externo do ânus é através, então, do nervo anal inferior e um ramo do nervo pudendo. Vejam que o nervo pudendo ele está presente em praticamente todas as estruturas musculares. Então,
do períneo. E a sua ação, então, ele constringe o canal anal durante a peristalse, resistindo à defecação. Ele sustenta e fixa o corpo do períneo e o assoalho pélvico. Aqui, então, identificamos a presença, então, do esfíncter externo do ânus em verde, bem fácil de identificá-lo, justamente pelo seu posicionamento, então, circundando o ânus. Então, uma estrutura que participa ativamente da continência fecal. Agora, o transverso profundo do períneo, ele tem a sua origem na face interna do ramo isquiopúbico e tuberosidade isquiática. Já o seu trajeto e distribuição, ele segue, então, ao longo da face superior da margem posterior da membrana do períneo até o corpo do períneo e o músculo externo esfíncter, então, do ânus. A sua inervação, então, ela se dá através do ramo muscular profundo do nervo perineal e um ramo do nervo pudendo. Sua ação, então, é de sustentação e fixação. Ele sustenta e fixa o corpo, então, do períneo para sustentar, então, as vísceras abdominopélvicas e resistir também ao aumento da pressão intra-abdominal. Aqui uma imagem, então, do músculo transverso profundo do períneo em verde. Assim como o transverso superficial, ele tem a função, então, de sustentação. Também é um músculo que atravessa, então, toda a pelve, tendo essa característica, então, justamente de ajudar, auxiliar, então, na sustentação dos órgãos e vísceras pélvicas. Então, nessa estrutura, conseguimos identificar bem tranquilamente o músculo transverso profundo do períneo. Agora, vamos identificar o esfíncter externo da uretra. Ele tem a sua origem, então, apenas na porção do músculo compressor da uretra. Eles têm o seu trajeto e distribuição, então ele circunda a uretra superiormente à membrana do períneo. Em homens, também ascende na face anterior da próstata. E nas mulheres, em algumas fibras, também circundam a vagina. Então, o músculo esfíncter uretrovaginal. A inervação, então, do esfíncter externo da uretra é através, então, do nervo dorsal do pênis ou clitóris e o ramo terminal do nervo pudendo. Então, novamente, nervo pudendo, fazendo inervação de musculatura, então, de períneo. A ação, então, ele comprime a uretra para manter a continência urinária. E em mulheres, a parte uretrovaginal do músculo esfíncter também comprime a vagina. Começar pelos músculos superficiais, começando então pelo transverso superficial do períneo, que tem a sua origem, então, na face interna do ramo isquiopúbico e na tuberosidade isquiática. Quanto ao seu trajeto e distribuição, ele segue ao longo, então, da face inferior da margem posterior da membrana do períneo até o corpo do períneo. A inervação que chega, então, nesse músculo é através, então, do ramo muscular profundo do nervo perineal e um ramo do nervo pudendo. A ação, então, do músculo transverso superficial do períneo, ela é sustentar e fixar, então, o corpo do períneo, o assoalho pélvico, para sustentar as vísceras abdominopélvicas e resistir ao aumento da pressão intra-abdominal. Aqui uma imagem onde nós conseguimos identificar em verde, então, o músculo transverso superficial do períneo. Conseguimos ver que ele atravessa, então, toda a região pélvica, dando, então, essa função de sustentação dos órgãos e vísceras pélvicas.
Então, transverso superficial, um dos músculos superficiais, então, da região do períneo. Agora vamos identificar o músculo isquiocavernoso. Ele tem a sua origem, então, na face interna do ramo isquiopúbico e na tuberosidade isquiática. O trajeto e a distribuição, então, ele circunda o ramo do pênis ou do clitóris da mulher, inserindo-se nas faces inferior e medial do ramo e na membrana do períneo. A inervação, então, que chega no isquio cavernoso é através, então, do ramo muscular profundo do nervo perineal e um ramo também do nervo pudendo. A ação, então, desse músculo, ele mantém, então, a ereção do pênis ou do clitóris, mediante, então, a compressão das veias e a impulsão do sangue da raiz do pênis ou do clitóris para o corpo do pênis ou do clitóris. Então, vejam que esse músculo está intimamente ligado à função sexual. Aqui nessa imagem, então, conseguimos identificar também em verde o músculo isquiocavernoso. Mais à frente nós vamos ter uma imagem diferenciando, então, a região de períneo feminina e masculina, e aí vamos poder identificar a diferença na disposição desse músculo. Nesse caso é uma imagem de pelve feminina, já no homem ela se dispõe de uma forma um pouco diferente, mas possui as mesmas funções. Agora vamos identificar o músculo bulbo esponjoso. O músculo bulbo esponjoso, então, ele tem a sua origem, no caso do homem, na ráfia mediana, na face ventral do bulbo do pênis e no corpo do períneo, e na mulher, então, no corpo do períneo. O seu trajeto e distribuição. Então, no homem, ele circunda as faces laterais do bulbo do pênis e a parte mais proximal do corpo do pênis, inserindo-se então na membrana do períneo, na face dorsal dos corpos esponjosos e cavernosos e fáscia do bulbo do pênis. Já na mulher, então, ele passa de cada lado da parte inferior da vagina, circundando o bulbo do vestíbulo e a glândula vestibular maior. Insere-se então no arco púbico e na fáscia dos corpos cavernosos do clitóris. A inervação então do bulbo esponjoso é através então do ramo muscular profundo do nervo perineal, um ramo então também do nervo pudendo. A sua ação, então, no homem, ele sustenta e fixa o corpo, então, do períneo, assoalho pélvico, comprime o bulbo do pênis para expelir, então, as últimas gotas, tanto de urina como de sêmen, auxilia, então, a ereção, comprimindo a saída, então, pela veia perineal profunda e impelindo o sangue do bulbo, então, para o corpo do pênis. Já na mulher, então, ele sustenta e fixa o corpo, então, no períneo, o esfíncter da vagina, ajuda, então, na ereção do clitóris e comprime a glândula vestibular maior. Aqui nessa imagem, então, conseguimos identificar o bulbo esponjoso, também pintado em verde, um músculo que também faz parte das funções sexuais. Da mesma forma, ele aqui está presente numa pelve feminina e quando disposto na masculina ele vai apresentar uma disposição, uma posição então diferente em função do órgão genital. Ainda falando da musculatura profunda, então, do períneo, o esfíncter externo do ânus se encontra, então, nessa região profunda. E ele tem a sua origem, então, na pele e na fáscia que circundam o ânus, o cóccix através do corpo anococcígeo.
o trajeto e distribuição. Então, ele passa ao redor das faces laterais do canal anal e a inserção no corpo do períneo. A inervação, então, que chega no esfíncter externo do ânus é através, então, do nervo anal inferior e um ramo do nervo pudendo. Vejam que o nervo pudendo ele está presente em praticamente todas as estruturas musculares, então, do períneo. E a sua ação, então, ele constringe o canal anal durante a peristalse, resistindo à defecação. Ele sustenta e fixa o corpo do períneo e o assoalho pélvico. Aqui, então, identificamos a presença, então, do esfíncter externo do ânus em verde, bem fácil de identificá-lo, justamente pelo seu posicionamento, então, circundando o ânus. Então, uma estrutura que participa ativamente da continência fecal. Agora, o transverso profundo do períneo, ele tem a sua origem na face interna do ramo isquiopúbico e tuberosidade isquiática. Já o seu trajeto e distribuição, ele segue, então, ao longo da face superior da margem posterior da membrana do períneo até o corpo do períneo e o músculo externo esfíncter, então, do ânus. A sua inervação, então, ela se dá através do ramo muscular profundo do nervo perineal e um ramo do nervo pudendo. Sua ação, então, é de sustentação e fixação. Ele sustenta e fixa o corpo, então, do períneo para sustentar, então, as vísceras abdominopélvicas e resistir também ao aumento da pressão intra-abdominal. E aqui uma imagem, então, do músculo transverso profundo do períneo em verde, assim como o transverso superficial, ele tem a função de sustentação. Também é um músculo que atravessa, então, toda a pelve, tendo essa característica, então, justamente de ajudar, auxiliar, então, na sustentação dos órgãos e vísceras pélvicas. Então, nessa estrutura conseguimos identificar bem tranquilamente o músculo transverso profundo do períneo. Agora vamos identificar o esfíncter externo da uretra. Ele tem a sua origem, então, apenas na porção do músculo compressor da uretra. Ele tem o seu trajeto de distribuição, então ele circunda a uretra superiormente à membrana do períneo. Em homens, também ascende na face anterior da próstata. E nas mulheres, em algumas fibras, também circundam a vagina. Então, o músculo esfíncter uretrovaginal. A inervação, então, do esfíncter externo da uretra é através, então, do nervo dorsal do pênis ou clitóris e o ramo terminal do nervo pudendo. Então, novamente, nervo pudendo, fazendo inervação de musculatura, então, de períneo. A ação, então, ele comprime a uretra para manter a continência urinária. E em mulheres, a parte uretrovaginal do músculo esfíncter. Então, a ação do músculo esfíncter externo é justamente na continência urinária. Aqui, então, nessa imagem, nós conseguimos identificar na região anterior, ele é um músculo bem pequenininho, né, justamente porque ele somente circunda, então, a uretra, aqui identificado em verde. Então, conseguimos ver a presença, então, do músculo esfíncter externo da uretra. Agora, nessa imagem, então, nós conseguimos identificar os músculos do períneo masculino e feminino. Aqui conseguimos ver bem a questão da disposição conforme
a região feminina ou masculina, então nós conseguimos aqui identificar o períneo, então os músculos então que ficam no espaço superficial e os músculos então que ficam no espaço profundo. Então, vamos identificando as estruturas. Anteriormente temos a sínfise púbica na região feminina, então apresenta-se o clitóris, o ósseo então externo da uretra, e aqui também conseguimos visualizar então o ósseo da vagina. Aqui no homem, então, nós conseguimos identificar a uretra, então, sua parte final, então, localizada na cabeça do pênis, e aqui visualizamos também o corpo do pênis. Então, aqui identificamos as diferenças entre homem e mulher, e agora identificando os músculos, então, no espaço superficial. Temos em ambos, então, o músculo isquiocavernoso, o bulbo esponjoso. Então, verificamos a disposição e aí, na verdade, eles vão estar dispostos conforme o órgão genital. Então, eles têm as funções semelhantes, porém, a sua disposição vai estar diferenciada no homem e na mulher, mas eles possuem, então, a função ligada à sexualidade. Temos então também aqui bulbo coxígeo, músculo transverso superficial. Conseguimos ver também o corpo do períneo, localizado então na região entre região de órgãos genitais e região anal. Posteriormente, então, localizamos o ânus e ao seu redor o músculo esfíncter externo do ânus, então, nos dois sexos. Então, isso não tem diferença nenhuma. Conseguimos identificar tranquilamente. Aqui também conseguimos identificar, então, a membrana do períneo. E agora seguimos mais para a parte posterior, então, onde nós temos os músculos, então, do espaço profundo. Então, o músculo esfíncter externo da uretra, o músculo transverso profundo do períneo. Na mulher, aqui a presença, então, do esfíncter uretro-vaginal. E temos a presença também do músculo liso. Então, nessa imagem, tranquilamente, nós conseguimos perceber as diferenças e identificar as estruturas, então, do períneo no homem e na mulher. Então, nós finalizamos, então, as estruturas musculares que fazem parte, então, de assoalho pélvico e períneo. Definimos, então, as estruturas anatômicas da região pélvica, identificamos ossos, músculos, órgãos. Vimos também as inervações e a vascularização também dessa região. Pontuamos algumas questões fisiológicas dessas estruturas presentes, tanto dos órgãos e vísceras, como também as funções dos músculos que estão presentes, então, na região pélvica, principalmente o assoalho pélvico. E podemos perceber que essa região é uma região extremamente importante para o nosso corpo, visto que possui muitas funções. Então, possui funções ligadas tanto ao movimento e sustentação, como proteção, e também às funcionalidades das vísceras e dos órgãos pélvicos. Então, é importante fazer algumas considerações a respeito, então, da região pélvica e das suas estruturas, retomando, então, a parte inicial da nossa aula, revisando, então, os ossos que fazem parte, então, da região pélvica, então, os ossos do ilíaco, que se articulam também com sacro
e também tem articulação com o fêmur. As funções, então, da região pélvica, então, incluídas funções de movimento, de defesa, de sustentação, também função de estabilidade do nosso movimento, então, importante também pontuar essa questão. Então, aqui retomando essa imagem, onde nós vemos então um símbolo pélvico, os ossos do ilíaco, então, articulando-se com o sacro, identificando então as estruturas separadas de íleo, isquio e pubis, também fazendo a diferenciação entre as pelvis masculina e feminina, extremamente importante, visto que a pelve feminina ela tem uma maior amplitude quando comparada à pelve masculina, justamente pela questão da gestação. Então, essa pelve ela vai precisar se modificar no período gestacional, durante a evolução do feto, então no período dos 9 meses, e também ela vai precisar fazer uma modificação durante o trabalho de parto. Então, isso também tem ligação com algumas disfunções ligadas ao assoalho pélvico. Então, muitas disfunções que nós vamos conversar em aulas mais à frente, elas são com maior frequência nas mulheres comparada aos homens. Então, isso nós vamos detalhar passo a passo, então identificar essas disfunções mais à frente. Então, é extremamente importante que nós saibamos quais são as estruturas anatômicas presentes na região pélvica, justamente para quando chegarmos na parte de patologia e disfunção, sabermos identificar clinicamente com maior facilidade. Então, relembrando aqui que no arco púbico masculino, ele pode ter uma angulação entre 50% e 60%, já no arco púbico, então, feminino, uma angulação entre 80 e 90 graus. Então, sobre os órgãos e vísceras pélvicas, então, nós sabemos que as vísceras, elas são iguais, então, nos homens e nas mulheres, sendo a bexiga, intestino, parte final e reto, igualmente em ambos os sexos. O que diferencia seriam os órgãos reprodutores. Então, a diferença de estruturas está ligada, então, aos órgãos reprodutores masculino e feminino. Então, aqui nessa imagem, nós conseguimos identificar bem claramente também as estruturas, então, de órgãos reprodutores e também a estrutura de órgãos e vísceras, na verdade, que fazem parte do sistema urinário e também do sistema digestivo. Então, conseguimos identificar bem claramente nessa imagem. Mais um ponto importante, então, de relembrar e destacar, então, é que o assoalho pélvico, então, ele é denominado como um diafragma muscular, pelo seu formato de cúpula, e ele é dividido, então, em dois diafragmas, então, o diafragma pélvico e o diafragma urogenital. Lembrando que no diafragma pélvico, ele vai ser importante, então, para a manutenção da estática e na continência. Já no urogenital, ele vai ter uma função extremamente importante na sexualidade e trabalhar secundariamente na continência. Então, mais uma vez pontuando que o assoalho pélvico ele é disposto, então, em duas camadas, a superficial chamada de períneo e uma camada mais profunda, e os músculos da camada superficial, então, eles vão participar da esfera sexual, promovendo, então, ereção do pênis e do clitóris, a ejaculação e as contrações da vagina, e os músculos da camada profunda, então, eles vão estar ligados principalmente às questões de continência.